Bem-vinda, advogada, bem-vindo, advogado. Você que somente se interessa por este que é o poder mais fascinante da nossa república, que é o judiciário, você que trabalha no judiciário, você que atua na justiça, esse é o nosso ponto de encontro. Bem-vindos ao podcast do projeto Ampla Defesa. Este é o último episódio do ano de 2024. Hoje eu recebo uma advogada tributarista, uma menina, por assim dizer. É muito nova, mas já com uma passagem profissional, uma trajetória muito marcante. Já eu apresento ela. Antes eu quero pedir que você que nos assiste se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós estamos também no Instagram e temos uma estação onde todos os episódios saem na íntegra em áudio no Spotify. Em todas essas plataformas você pode nos encontrar pelo @projeto Ampla Defesa. Eu espero cada um de vocês. Bom, para esse último episódio do ano de 2024, eu recebo a doutora Fernanda Feuser. Ela é advogada tributarista e sócia do escritório Wilfrido Augusto Marques Advogados Associados. Ela é mestranda pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, especialista com formação pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do DF Territórios e também embaixadora do movimento Mulheres no Tributário, com atuação efetiva nos debates da reforma, realizado nas audiências que que já aconteceram no Senado Federal e na Câmara dos Deputados sobre o tema. Se não me engano, acho que já foi a sanção, já está tudo certo no plenário, não é isso? No plenário já está, né? Então tá bom. A gente aguarda agora a sanção presidencial. Fernanda Feuser. Agradeço a Ampla Defesa pelo convite, é uma honra estar aqui falando de um assunto ainda tão novo, tão fresco. Inclusive ainda não teve sanção presidencial, a gente também não teve ainda acesso à íntegra, que foi do Senado para a Câmara dos Deputados. A gente ainda está nessa expectativa, mas já sabemos que temos muitas alterações agora, muito o que debater, o que trazer, e vamos tratar um pouquinho desse assunto, né, da reforma, que eu acho que vai ser os próximos anos até para os contadores, para os operadores do direito. É um assunto que a gente vai vivenciar aí pelo menos até 2033, que é quando ele vai ser efetivamente implementado. Legal. Sim, apesar de não ser o único assunto que a gente vai falar, não tem como não iniciar o papo com uma tributarista falando sobre reforma tributária, né? Que, como você bem disse, já é recém-aprovada, enfim, só não foi ainda a sanção presidencial. Mas, primeiro é importante falarmos da reforma. Principalmente, eu queria saber de você, tão atuante nas audiências públicas, né? Ou seja, nessa tramitação, você acompanhou em loco, né? E o próprio escritório também faz diligências e acompanhamento desse processo. Então, como você avalia os eventuais e possíveis impactos da reforma tributária no Brasil? E, na sua visão, quais setores devem ser mais, eu não gosto de falar mais impactados, né? Quais setores serão mais frontalmente impactados pela reforma? Então, nós tributaristas estamos muito felizes, né, porque assim a gente sai de um contencioso absurdo, inúmeras legislações, para a gente entrar num contencioso mais simplificado. A gente tem visto muitas críticas, mas ao mesmo tempo a gente está entrando numa tributação de consumo mundial. O IVA é adotado praticamente no mundo, e a gente entende que toda mudança ela traz muitas restrições, muitos debates, muitas pessoas pessimistas, mas assim, os tributaristas, eles estão felizes, a maioria a gente vê como uma vitória. A gente está entrando no padrão da OCDE. Eu acho que isso para o mercado, né, externo é muito importante também. A gente está trazendo segurança jurídica para as multinacionais que querem investir no Brasil. Eu acho que tudo isso é um cenário novo, mas ao mesmo tempo tem setores que acabaram que não, né, entraram muito na discussão do PLP 68, e até trazendo um pouquinho do histórico, Daniel, vou trazer. Quando começou a emenda constitucional 132, que trouxe toda a reforma tributária, né, como seria feita a alteração da nossa Constituição, nós, mulheres do tributário, entramos em contato com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e falamos, a gente precisa trabalhar nesse momento para fazer uma regulamentação. A gente precisa estar à frente. E nesse momento a gente uniu as 27 frentes parlamentares e escrevemos em conjunto o PLP 60. E foi a partir disso que se criou uma oposição. Quando eles viram que o PLP 60 estava
crescendo, ele estava tomando uma proporção muito grande, a oposição ao governo veio com o PLP 68, que é o que hoje ficou. Então, acabou que teve debate, teve os vários setores entraram e alguns setores imaginaram que não ia ter muitos efeitos, como aconteceu no setor do mercado imobiliário, que foi o que eu mais falei, que eu defendi, né, na Câmara dos Deputados, defendi também no Senado, na CCJ, na CAI, porque foi um mercado que ele se deparou com uma tributação no arrendamento, uma tributação no aluguel, situação que eles não viviam. Então, o que a gente vê, assim, de impacto, praticamente todos os setores vão ser impactados. A gente não pode restringir. Mas o que eu vejo também, ao mesmo tempo, você vai poder se creditar de uma coisa que, de fato, você tem certeza. O que a gente não vivia hoje, né? Quem é contador... O aumento da segurança jurídica. O aumento, exatamente. Hoje a gente vai ter com a reforma tributária, a gente vai ter o split payment, que é o quê? O crédito já vai estar lá no sistema. Você só vai pegar aquele crédito e ele vai estar lá disponível. Por exemplo, eu comprei de uma empresa que recolheu certinho, vai estar no sistema automaticamente, eu já vou pagar. Enquanto hoje a gente tem as guias, a gente tem... né, um encontro de contas que os contadores ficam e são responsabilizados, né? Os contadores, até a insegurança que eles vivem, hoje um contador pode responder um auto de infração junto com uma multinacional. Então eu vejo que a gente está saindo, sim, de uma situação complicada, né, de um contencioso bem maçante, massivo, para uma situação mais simplificada, mas todos os setores, a gente vai para uma alíquota, né, mínima de 27,5%, parece que no Congresso eles estipularam a máxima de 26%, mas já estão falando de no máximo 28%, então a gente está vivendo toda uma expectativa. Mas tem os redutores, foi isso que o mercado imobiliário brigou muito, que foi a redução e foi que trouxesse menos impacto. Então, assim... A priori, eu não posso falar de um setor específico, mas eu posso também até trazer um exemplo de um outro caso, que é da aviação. Eu não sei se você ouviu falar, mas nenhum lugar no mundo tem a tributação de quando você vai para fora do país, que é tratado como se fosse uma exportação. E agora a gente vai ter uma tributação, e isso pode impactar, sim, nas passagens aéreas. Isso pode trazer um impacto significativo, até porque... se você, parece que na regra que está indo, a gente ainda não viu o texto final, mas se você comprar só uma perna, vai ser uma tributação. Se você comprar ida e volta, vai ter uma redução de 50%. Como é que você vai fazer isso com empresas parceiras internacionais? Sendo que lá elas não pagam essa tributação porque ela não existe. Então a gente viu que sim, tem alguns impactos, saneamento também, que teve uma briga muito grande no Senado e ficou de fora. Eles alegam que vai ter creditamento, que não é nesse sentido mesmo, mas eles estavam requerendo uma redução que não foi concedida, eles foram retirados. Ao mesmo tempo, por exemplo, a gente vê os produtos, os produtos açucarados, né? Os sucos açucarados e etc., que se enquadra também os refrigerantes. Eles estavam no imposto seletivo, mas ao mesmo tempo que eles entram inúmeros produtos açucarados. Então, a gente vê que também vai ser uma situação que vai impactar aquele setor. Então, eu acho que todos os setores, mas ao mesmo tempo, você vai trazer, por exemplo, para o mercado imobiliário, a gente acha que vai vir até porque é um mercado muito informal, sabe, Daniel? A gente vai ver agora um mercado que ele vai querer ser mais formalizado. Então, talvez a gente vai ter uma tecnologia de construção que a gente não vê hoje de pré-moldado. Porque o pré-moldado que tem já no exterior, ele traz vários créditos, vários benefícios. E hoje a gente não entra nessa esfera porque não tem nenhum benefício. Então, eu acho que também a gente está entrando no mundo. A reforma também vem para mudar, para regulamentar para além da letra da lei, né? Exatamente. A prática do que é. Eu acho que pode trazer uma inovação muito grande, sabe? No setor de construção civil, eles estavam conversando sobre isso. Hoje, por exemplo, a gente tem um cimento fabricado dentro da obra para ter um crédito. Eu não sei se vocês já viram que tem aqueles caminhões de cimento, eles são fabricados ali para ter essencialidade e relevância e poder ter crédito. Então, a gente está saindo de uma situação que às vezes, né, a gente criou vários cenários até para
facilitar também a construção civil. Então, não vamos olhar só pelo lado negativo. Claro. Eu vejo, como tributarista, um cenário muito positivo. E uma coisa, Daniel, que eu vejo, assim, é que tá todo mundo se igualando. O advogado, a gente está aqui falando de ampla defesa, e o advogado de 50 anos de carreira como o meu sócio, ele acaba que a gente está se equiparando, não existe, mas todo mundo está começando do zero, está todo mundo estudando junto. Quem está nesse mercado agora atuando vai prosseguir, quem não estiver estudando vai ficar. Então eu acho que é um momento muito importante também para o estudante de direito que queira seguir uma carreira, porque eu estou há 15 anos e eu estou me vendo agora estudando, pegando material, como se livro. Fosse recém-formado. Exatamente. Né, então eu acho que é um mercado interessante para todo mundo e a gente vai estar surfando, né? Eu falo até, a gente vai estar entrando numa onda aí que muitas vezes a gente não tem oportunidade em outros ramos do direito, porque já existem, né, doutrinadores muito específicos. Eu tenho tido a oportunidade de estar em conversas com doutrinadores muito, professor Hugo de Brito, professor Heleno Torres, renomados, e tá todo mundo estudando e a gente debatendo. Você falou que tá todo mundo ali num platô. Exatamente. Comum, né? Exatamente, e trazendo um pouquinho da experiência mundial, porque agora a gente pega muito da experiência mundial. Sim, em outros países onde, não sei se reformas propriamente ditas já ocorreram, mas onde já é regulamentado. Sim, por exemplo, a da Índia, né? A Índia foi muito utilizada. Sério, a Índia? A Índia a gente utilizou muito o padrão da Índia, até pelo tamanho e também por ser um país, né, tido como um país... emergente também, né? Exatamente. Tá numa situação econômica muito parecida. E lá, até trazendo um pouco, levou quase 9 anos para ter toda a implementação da reforma tributária e eles estarem vivendo, aumentou o PIB da Índia. Então, a gente levando em consideração que eles viveram lá também é um país imenso, igual o nosso. Eu acredito que a gente teve uma experiência da Índia que a gente pode trazer um pouquinho para o Brasil, sendo que a gente ainda tem uma coisa muito importante, que a gente tem a tecnologia, a gente tem pessoas capacitadas aqui no Brasil também. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, sabe? Tomara. Engraçado, Fernanda, você falou aí, pescando dois aspectos da sua fala. Agora já no final, nesse trecho final da sua fala, você falou dos 9 anos na Índia, né? Nesse período de, digamos, de maturação, por assim dizer. Mas antes você disse também, quando você começou a falar de 2033, do ano 2033. São prazos dessa reforma? Eu queria, assim, para quem não é do direito, né, pra gente conseguir explicar isso, assim. E para quem é também, enfim, e não tá ligado nesse lapso temporal. Lógico, eu vou trazer até um pouquinho aqui, bem didático. A reforma tributária, eu estou falando o tempo inteiro da reforma, da emenda, do PLP. A gente não consegue fugir dela, não tem exatamente, jeito, né? Mas voltando um pouquinho, a reforma tributária é o quê? A gente vai ter um IVA dual, né? Que é a união de... A gente vai retirar o PIS, o COFINS, o IPI, o ISS, o ICMS, e vamos ter 2 impostos, que é o CBS e o IBS. O CBS, que é esse que ele vem no lugar do PIS, do COFINS e da IPI, ele está entrando para substituir os impostos federais. Então, ele já vai começar a entrar em vigor totalmente em 2027. Então tá logo ali. Vigor pleno. Assim. Pleno. Daqui para lá, o que a gente tem? Tem uma fase de transição? Tem uma fase de transição agora em 2026, né? Vai ter 2025 que a gente ainda vai ter o PLP 108, que é o quê? O PLP 108 é a regulamentação do contencioso, do comitê gestor, como que vai ficar esse trâmite. Tem muita discussão, porque como são dois... É o desenho, né? Como são 2, né? Assim, linguagem bem IVA dual, porque em tese eu não posso falar que são 2, são é um sistema unificado. A gente vai ter que ter um comitê gestor que vai analisar como que vai ficar a interlocução entre essas duas arrecadações, como é que vai ser a esfera administrativa, a fiscalização, que é muito importante. Hoje eu tenho uma fiscalização federal, uma fiscalização estadual, uma municipal. Como que vai ficar tudo isso? E voltando agora o CBS e o IBS. O CBS e o IBS, o CBS 2026, implementação total em 2027, e o IBS 2026
fez parcialmente, implementação total em 2033. Por quê? É a parte do ICMS, do ISS, a gente está mexendo com estados, municípios, né? São muitos estados, entes, né? Muitos municípios. Então a gente vai ter esse período aí de transição e de adaptação, não é para ninguém se assustar. Eu acho que é momento de, às vezes, você pegar seu negócio, começar já, né, prever o que você vai alterar, o que você não vai alterar. E sentir na prática, né, Fernanda? Fazendo as suas compras, e para quem exporta também, enfim, importa, exatamente. Já ir vendo, aí falando num português, né, onde é que a onça bebe água. Exatamente. Sabendo o que vai ganhar e o que vai perder na prática. E se às vezes é melhor também se regularizar, porque Sim. tem muitos empresários, por exemplo, do Simples, que às vezes vão preferir passar pro regime lucro real, lucro presumido, porque eles vão ter crédito, eles vão poder participar desse sistema. Inclusive as empresas maiores, para comprar dessas empresas menores, elas vão preferir talvez pessoas que sejam enquadradas no IBS, no CBS, para poder ter esse creditamento da cadeia, porque o nosso regime, até trazendo um pouquinho, ele é pela não cumulatividade, então tem esse creditamento da cadeia, é importante. E assim, esse período não é para ninguém ficar apavorado, é um momento mesmo, ainda tem muita coisa para concluir. Eles acham... o legislador também, né, Fernanda? É novo para ele. Sim. Até para ele ver, né? Eles acham que o PLP 108 ainda vai alterar as situações do PLP 68 que ficaram, porque é uma legislação posterior, ele pode revogar, ele pode alterar. Então, assim, a nossa luta não acabou. Eu participei muito dos bastidores e eu vi que tem muita briga... a gente vê que às vezes o legislador, ele tá ali para defender o seu estado, ele tá ali para defender, né, o relator, né, mesmo do Amazonas, Zona Franca de Manaus. Então, agora a gente vai para outra relatoria, a gente vai, né, o PLP 108 vai ser distribuído ainda, mas a gente sabe que tem oposição, é outro mundo. Muda a relatoria, muda a subjetividade, muda que é outro olhar. Exatamente. Né? Ele manteve, né, a Zona Franca, que era uma dos maiores pleitos, e até quando voltou para a Câmara dos Deputados, tinha muita discussão se ia ficar ou não, e ficou. Então, assim, é um cenário novo, eu estou muito entusiasmada, essa é a verdade. Eu vejo... O mercado imobiliário também ficou muito feliz com todos os pleitos que foram atendidos, trazendo um pouquinho da minha experiência do mercado imobiliário e já avançando. Quando veio a regulamentação do PLP 68 na Câmara dos Deputados, foi um Deus nos acuda. Foi assim... O mercado imobiliário foi esquecido. O que aconteceu com o mercado imobiliário? A gente não tem essa tributação no arrendamento. Uma das minhas maiores brigas até, Daniel, e foi uma briga pessoal minha, não foi nem porque eu participei das associações e etc., era pela locação da pessoa física de imóvel residencial. Eu fui estudar em todas as legislações do mundo para ver se existia essa tributação, e não existe. E daí todos os debates que eu ia, eu falava, gente, a pessoa que... né, um empreendedor no Brasil que colocou toda a sua renda para aluguel de imóvel, né, que no futuro ele vive de um aluguel de imóvel. Acabou. Ele vai sair de uma tributação de renda mínima para uma tributação de 26,5%. É altíssimo. Então, isso foi uma briga e a gente ficou muito feliz agora no Senado, que a gente conseguiu uma isenção de até 240 mil, porque eles consideram que, ultrapassado esses 240 mil anual, você já é uma PJ, você já é uma holding. E se você é uma holding, você vai poder também ter o creditamento, vai poder ter os benefícios da pessoa jurídica. Então, foram vários debates assim, pequenos que a gente foi vendo ao longo assim, na Câmara, no Senado, que eles foram sim se aprimorando, foram melhorando. As alíquotas de redução também, a gente conseguiu umas reduções muito significativas para o setor, que não vai impactar na população, que isso é importante. Eles estavam muito preocupados da gente viver o que viveu os Estados Unidos, né? Uma recessão do mercado imobiliário, porque o imóvel vai aumentar, ninguém vai querer... O que eles até falavam nos debates, Daniel, que eu achava engraçado, é que essa nova geração já não quer, né, comprar imóvel igual a geração dos nossos pais. Né? Até a nossa também, de alguma forma, né? É tudo investimento, criptoativos, é outra geração. E nos debates foi levado isso, que o comportamento do mercado já mudou. Exatamente.
E você tem que levar em consideração. Né? E que não tendo gente comprando, né, imóveis e a gente não gerando essa riqueza, é um setor que causa um impacto gigantesco, né, no Brasil. Entendi. Então, se a gente trouxesse, porque eles falam muito, os imóveis de luxo, a gente não estava ali defendendo imóvel de luxo. Ali a gente estava defendendo a classe média. A casa própria da pessoa que quer ter onde morar. Porque até a classe hoje, né, mais humilde da nossa população, até o Minha Casa Minha Vida já está inviável. Dependendo do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente estava ali defendendo a classe média mesmo. Mas é isso, uns pontos que eu trago, né? Não, interessantíssimo. A gente falou muito até agora do impacto, Fernanda, nos setores. Setores produtivos, que obviamente é fundamental que se debata isso, né? No legislativo e na sociedade civil organizada. Mas e em relação ao contribuinte? Assim, o PLP 68, que cuidados o contribuinte, na sua visão, tem que tomar? Assim, o que ele tem que observar a partir da entrada em vigor, assim, pleno? Então, o que eu acho, né? Eu não sei se você já viu quando a gente viaja para o exterior, que sempre tem lá as informações. A gente vai viver isso aqui, então vai ser bom. Por exemplo, hoje você quer comprar na Shein, na Shopee, já tá aparecendo lá, você sabe a alíquota. Isso, você acha que isso vai ser uma prática que vai entrar em todo. Exatamente, isso vai ser uma... Isso é bom, educa as pessoas, né? Educa as pessoas, ela já vai ver o que ela tá pagando. Eu não sei se você lembra antes, quando a gente ia fazer uma importação, a gente não sabia, a gente esperava os correios mandar uma notificação para saber o que a gente ia pagar. Hoje você já faz lá o cálculo da Shein automático. Já aparece o imposto. Daí você fala, eu quero essa blusa de R$100, ou eu quero comprar aqui no Brasil uma de 200. Não, eu vou comprar de 100, pagando importação, pagando... Topo esperar. Exatamente. Você coloca na balança. Exatamente. Então, a gente vai viver o que hoje o primeiro mundo já vive dos contribuintes. Ele já vem, né, lá o IVA destacado, a gente vai ter o cashback aqui no Brasil, que é o que também já vive, né, nos países de primeiro mundo. Então, eu acho que para o contribuinte vai ter ciência. É o que todo mundo acha que sempre quis. É transparência. Transparência. Né? Hoje a gente vê alguns impostos, né? Mas mesmo assim, por exemplo, a gente não sabe se teve o creditamento correto e etc. Hoje, como vai ser tudo automatizado pelo split payment, já vai estar tudo lá. Tudo no sistema, sabe? Então, eu acho que para o contribuinte, os legisladores estão tentando o menor impacto possível. Mas eu acho que vão ter setores que vão ter impacto. Mas, por exemplo, né? A carne foi para a cesta básica. A gente sempre pagou carne caríssimo. Inclusive, no primeiro mundo é muito caro carne. Então, a gente está vivendo também uma realidade em alguns pontos muito boas, né? Assim, a carne entrou no alíquota zero. Em termos de consumo. De consumo. Tem também, e agora a pergunta de um leigo, tá, Fernanda? Tá. Vejo muito também reforma tributária do consumo. Por que esses termos, assim, existe uma reforma tributária e uma do consumo? É porque é o seguinte, a gente tem tributação do consumo, que são esses impostos, que é PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS. E a gente tem a tributação de renda, que é imposto de renda, que é a declaração que você faz no final do ano. Então, que é aquela mordidinha. Exatamente. Então, quando, por exemplo, o arrendamento, eles pagavam imposto de renda, eles nunca viveram imposto de consumo. Por isso que o mercado imobiliário ficou louco. Né? Quantas, por exemplo, hoje... aquela questão do aluguel que você falou, né? Da pessoa que quer viver só paga a renda. Ela nunca pagou o imposto de consumo, entendeu? Então, por isso que a gente brigou por uma redução da alíquota de 80%, e a gente conseguiu. Porque a alíquota reduzida 80% vai ficar, mínima, sabe? Mas tem que ter, porque é um consumo, querendo ou não, entendeu? Então... por isso que a gente fala que é do consumo, é porque é só isso. Inclusive, eles têm uma expectativa de ter uma reforma tributária também da renda. Que eles estão já trazendo agora umas tributações, né, aí das big techs, das empresas grandes, que isso também já acontece na Índia. Então, eu acho que a gente está se atualizando, sabe? A gente está saindo de um país que criou suas próprias legislações e a gente está entrando numa legislação mundial. Isso é muito importante. Isso, mais global, a questão da OCDE que você falou, né? Muito. É uma adaptação a parâmetros globais, né? E que dão certo lá fora. Eu advogo para uma multinacional que elas me perguntam, eu só quero pagar o certo.
É isso, eu não quero benefício. Eu não quero nada, eu só quero pagar o correto para eu poder fazer uma exportação para os Estados Unidos. Porque imagina você, uma multinacional brasileira, fazer uma importação para os Estados Unidos, você tem que estar com tudo correto aqui no Brasil. Aí, no final das contas, o empresário, ele quer ter segurança jurídica, ele quer poder atuar, ele quer poder dar um passo e saber que depois ele vai conseguir dar outro. Exatamente. Não ficar parado, né? E eu tô vendo, assim, como muito, assim, além dessa reforma, tá tendo também de regras de preço de transferência, que são para essas multinacionais, né? Porque também a gente, nas regras de preço de transferência, a gente era diferente do mundo, agora a gente está se enquadrando no padrão do mundo, e para as multinacionais estrangeiras ou brasileiras é importante, porque é a transferência, né, desses valores e precisa dessas regras serem obedecidas. Então, acho que a gente está vivendo, por isso que eu falo, a gente está vivendo uma reforma de consumo, uma reforma de regras de preço de transferência. Que é promissor, né? Talvez de renda também, então... Trazendo assim, bem um passando, né? Porque as discussões são bem pesadas. Enormes, Mas é isso, o de consumo é porque vai afetar nosso consumo mesmo, né? Entendi. Fernanda, vamos falar agora de protagonismo. Porque tem atores, ou melhor, atrizes, né? Mulheres. Eu sou um entusiasta da causa feminina de verdade. Sempre por onde eu passei, eu me envolvi nos debates que conseguiram colocar a mulher no lugar que ela merecesse. A gente falava agora há pouco, ninguém quer mais do que ninguém, mas mulheres são, né, tão capazes quanto homens, enfim. E muito importante nesse processo todo, nisso que a gente está começando a viver, que é a implementação da reforma, é o movimento Mulheres no Tributário. Eu queria que você falasse dele, quem está por trás, quem compõe. Sim. Né? Eu vejo que quando eu falo desse movimento, seu olho brilha, você já abre um sorriso. Eu queria muito que você falasse dele, para as pessoas entenderem, quem não conhece ainda, né? Entenderem o que é o Mulheres no Tributário. Sim, então eu sou embaixadora, né, das Mulheres no Tributário aqui em Brasília. Foi um movimento criado em São Paulo pela Carolina Brasil, pela Camila Tapes e pela Francine. E elas criaram esse movimento para dar voz à mulher. Não era nem para a gente ter regalias, porque as pessoas acham que a gente quer regalia. Não, a gente só quer ser ouvida, a gente só quer ter oportunidade. E quando esse movimento começou, eu estava fazendo mestrado em São Paulo e as coisas foram acontecendo e eu me entusiasmei com o movimento porque envolve quase 10 mil mulheres tributaristas no Brasil. E o movimento ele foi colocando embaixadoras em todas as capitais. Hoje a gente tem embaixadoras em todas as capitais do Brasil que podem fazer eventos, elas podem tratar do assunto falando das mulheres no tributário. Então a gente saiu de uma atuação de São Paulo, já veio para Brasília, daí com a minha interlocução aqui em Brasília já consegui colocar as mulheres no tributário nos debates da reforma tributária e a gente conseguiu fazer muito bem esse movimento conjunto, todo mundo teve voz, não é a Fernanda, não é a Camila, não é a Carol, é a mulheres, tá todo mundo junto. E a gente percebeu que nos debates da reforma tributária foi muito importante porque tirou um pouco a pessoalidade. Estamos ali falando das mulheres no tributário que querem ser ouvidas e querem mostrar conhecimento. E a gente levou professora da PUC, da USP, levamos especialistas, doutrinadores. Então, acabou que a gente conseguiu unir e dar essa voz. E hoje o movimento de mulheres no tributário, ele oferece cursos, ele dá... a gente tem um grupo no WhatsApp, então a gente tem um network, imagina, né? Nacional, a gente consegue jogar no grupo e falar, gente, tem alguém que pode me auxiliar nisso, que está vivendo isso na sua região? Então, acaba que a gente uniu mulheres que estavam, porque o meio até tributário, eu não sei se você já percebeu, é muito masculino. Então, acabava que a gente, até na mesa que eu participei no Senado, eu era a única mulher. Isso, eu estava presente, foi na CAI, não foi? Foi na CAI, eu era a única mulher da mesa, e... por conta do movimento em si, a gente está vendo também que algumas coisas, algumas situações já estão sendo sinalizadas. Por exemplo, no CARF, hoje já tem a paridade, né? Tem que ter homem e mulher participando das sessões. Antes não tinha, era raríssimo. Isso já foi um pleito que a gente brigou e conseguiu junto com a CONCARF. Então, também nos congressos, de ter a mesa, de estar todo mundo participando, isso acaba que tendo mulheres no tributário grupo, não, entre em contato com as mulheres no tributário, certeza que elas têm alguém que pode participar desse congresso. Então, acabou que se tornou um networking de mulheres que trabalham, que estão na área e que só queriam ter voz. Então, é mais nesse sentido mesmo.
É muito bacana mesmo. Eu queria saber quando começou, porque me parece recente, mas já bem encorpado, né? Existe uma embaixadora em cada capital brasileira? Isso, tem as fundadoras, né? Certo, e as estão em São Paulo. Isso. E tem uma em cada capital. E o movimento fez 2 anos só. Nossa, é super recente. Super recente. A gente começou no ano passado, começou engatinhando, quando viu no meio do ano a situação já estava vindo a reforma tributária, vamos nos unir. Chegou o final do ano, teve essa situação da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, vamos escrever o PLP 60, e daí nesses debates a fundadora, não, vou assumir todo o PLP 60, vamos escrever tudo. E fomos todas as mulheres escrever o PLP 60, junto com as frentes parlamentares. Então a gente criou um protagonismo, também foi muito sacrifício, porque todas elas são mães, todas elas, né, têm funções além do direito. E aí entra a minha admiração pessoal pelas mulheres que optam por ser empreendedoras, que escolhem ser empreendedoras e ter suas carreiras, não só empreendedores, existe a servidora pública também, Sim. o autônomo, a advogada que, enfim, porque o homem jamais ele vai saber o que é isso. Sim, né? A gente teve, assim, em alguns congressos mesmo, que a doutora Radassa, aquela que participa lá na Câmara dos Deputados desses debates, ela levava a filhinha dela de 2 anos, ela não, vou participar, e levava. Então, eu acho que isso até é uma situação que os homens têm que começar a admirar, igual você falou, porque é um sacrifício. Eu lembro do ano passado, a gente véspera de Natal, todo mundo focado, a gente tinha um prazo para entregar, era um prazo muito curto, eles deram acho que 10 dias, 15 dias, e a gente vai dar conta, a gente assumiu isso. Então isso fortaleceu o movimento, por isso que agora em 2 anos, o movimento, a gente já publicou livro, a gente vai publicar outro livro, a gente está participando de quase todos os congressos no Brasil de direito tributário, levando sempre uma mesa de debate feminino. Então, aconteceu e foi natural, o nosso grupo é muito unido e todo mundo tem voz. Isso é importante. Muito legal. Fernando, uma curiosidade, os homens se envolvem no Mulheres no Tributário? Assim? Os homens demonstram, eu não digo só apoio à causa, porque o homem tem que apoiar nada, ele tem que respeitar e aceitar, né? Sim. Enfim. Mas os homens se envolvem, eu digo porque você é sócia de um grande advogado, um cara enorme assim, né, o Wilfrido. Como é o envolvimento dos homens? Seu marido, de repente, não sei se ele é advogado, mas como que eles veem isso, assim? Os homens do cotidiano e da rotina de vocês. Então, a gente até tem um grupo dos homens que apoiam mulheres no tributário. Mas não é o Homens no Tributário, não. Não posso perder a piada. Né? Aí também não dá, né? São os homens que apoiam as mulheres no tributário, e a gente tem pessoas, assim, muito importantes, o professor Heleno Torres, da USP. Inclusive, a gente foi criado um grupo lá para debater a tributação de gênero, e um grupo de mulheres lá na USP, onde o professor Heleno, ele é até o coordenador. E a gente vê que quando a gente traz conhecimento e mostra o nosso trabalho, eles ficam impressionados. E eles veem, não é por ser a Fernanda, uma mulher, não, é a Fernanda que estudou, a Fernanda que está ali. Então, a gente tem tido uma aceitação também, o Dr. Gustavo Brigagão, Duque Estrada, todos eles que nos apoiam incondicionalmente, Dr. Wilfrido, que tem estado conosco esse tempo todo, Dr. Castilho, da Frente Parlamentar. Então, assim, são inúmeros homens que vêm e dão oportunidade. A gente não pede mais nada, é só voz, né? É isso, é o que é de vocês de direito, não é regalia, não é nada. E junto às mulheres parlamentares, como que foi a acolhida, assim, quando chegou, tipo, mulheres no tributário? Eu imagino as mulheres, eu não vou lembrar de cabeça agora, apesar de ter feito cobertura há muito tempo de parlamento, as coisas vão mudando, já tem muito tempo que eu mas tem várias. Mas como as mulheres, e assim, se há advogadas parlamentares que abraçaram vocês também? Sim, todas, assim, a gente vê um acolhimento de todos os parlamentares, todos ficam impressionados. Assim, lá no Senado, né, Damares sempre falava, porque a gente também via a senadora Damares, só ela e um monte de senador. Os debates da CAI é impressionante, né? Só ela tá lá. Só ela lá, senadora. E ela continua lá, então eu acho importante ter essa representatividade, a gente foi muito bem recebida. E também lá na Câmara dos Deputados, né, a senadora Bia Kicis, várias outras, deputada Bia Kicis e várias outras deputadas estiveram com a gente. Então, elas ficam impressionadas, porque elas viveram até uma época bem pior que a nossa, né? Sim. A deputada Bia Kicis mesmo, ela
foi da carreira, né, da procuradoria. Então ela viveu uma procuradoria que eu acho que mulher nem fazia essa área. Exatamente, aí que não tinha mulher mesmo. E daí quando ela vê, né, a gente lá falando com propriedade, tratando do assunto, para elas sempre, todas elas sempre acolheram a gente muito bem. Então isso a gente não tem nada a reclamar. Beleza, Fernanda, eu sei que você tá doida pra falar de números e percentuais, com seus papeizinhos aí. Tô aqui com essa doida pra falar, mas eu queria muito... A gente falou agora há pouco de gerações, né? Essa geração agora não pensa em comprar imóvel, enfim. Sim. Tudo é cíclico, as cabeças vão mudando, o modo de pensar. Mas você falou de um tema que me desperta muito interesse, né? E acho que em quem nos assiste, nos ouve também, que é a questão das criptomoedas, dos criptoativos, né, desse lance todo digital que nos pertence, mas as gerações que vêm antes já dão um banho na gente nisso. Com né? certeza. Como que a reforma, né, voltando na reforma, não tem como, mas como que a reforma abraça isso? Então, a gente nem tinha conversado sobre isso antes, mas a minha tese agora... A lei, tá vendo? Eu tô escrevendo... Por isso que você riu, é sintomático. O meu trabalho de conclusão de curso, né, do mestrado, eu tô escrevendo sobre a tributação da moeda social digital, que é uma então moeda que já tá... Então a pergunta foi que bom. Você nem sabia. Nem sabia, que bom. E o que a gente vê, por exemplo... Esse setor é um setor que já existe, não tem como... Não é mais promessa. Não é promessa, é uma realidade, porque quando eu levo esses debates, eu faço o IBDT, né, que é um instituto lá de São Paulo que também tem umas interlocuções com a USP, e quando eu levo esse assunto, por exemplo, da moeda social digital, eu falo já é uma realidade, já está implementada nos municípios, e aí o que a gente vai fazer? É a mesma coisa dos criptoativos. Já existem. A gente não tem mais como retroceder. E o que a gente tem que ver agora é como vai tributar, como que vai se dar o mecanismo. E o que a gente vê com a reforma tributária, né? Eles já estão fazendo, por exemplo, as plataformas digitais, elas já vão ter que ser cadastradas, elas são solidárias, então tendo essa responsabilidade. A tributação agora é no destino, não é na origem, como é no ano passado. Então, elas tendo essa responsabilidade, elas vão ter que fazer toda a tributação pela plataforma digital, como se fosse prestando um serviço, que é o que hoje já está meio que, por exemplo, uma empresa mineradora, ela dependendo, né, da assessoria que ela faz com o cliente, etc., ela está pagando ali ISS, ela está pagando uma prestação de serviço, dependendo da regularização dela. Que essa é até uma das situações que a gente vê nos criptoativos, é que elas não são, né, regulamentadas em si. Então, pelo menos vá atrás de uma pessoa jurídica, né, regulamentada às vezes de factoring, eu não sei, porque elas se valem desse sistema. A gente só vê que agora, com a reforma tributária, vai estar bem especificado, vai estar bem regulamentado. A gente não vai ter mais aquela discussão no STF se vai ter tributação de ISS ou ICMS, dependendo do software. Porque antes o software licenciamento era ISS. O software físico da prateleira, tem até esse termo, software da prateleira é ICMS, que é uma mercadoria. Vai acabar, porque agora a gente vai ter só o IVA, né? Você, Fernanda, que é tributarista e ainda por cima, com essa novidade que você me falou, tem se debruçado sobre o tema para sua... mestrado é tese, né? Mestrado. É um trabalho tese? De conclusão. É um trabalho de conclusão. De curso. Então tem se dedicado a isso para o mestrado. Você acha que o ambiente digital, ele facilita ou ele dificulta para fins dessa tributação? Então, eu acho que regulamentando, que esse é meu ponto na moeda local social digital, que é o que eu vou trazer até de conclusão, já adiantando aqui para vocês. Tá faltando regulamentação. E é uma moeda utilizada em quase, assim, inúmeros municípios. No ano passado, essa plataforma E-Dinheiro, se você colocar aí no Google... eu já vi. Você já viu? Eu já vi, E-Dinheiro. Dinheiro. Eu já vi isso. Ela é uma plataforma digital que tá ali e você pode pegar o seu real e trocar pelaquela moeda. E trocando pelaquela moeda, você tem benefícios na sua região de comprar com desconto, você ir ganhando pontuação. Então, assim, já é uma... Cashback, assim, e, por exemplo, para cidades ribeirinhas, lá eles não têm acesso à moeda física, papel, dinheiro, né? Então é uma forma também de ser mais fácil você conseguir levar dinheiro para essa população, entendeu? Entendi. De troca de moeda e etc, deles conseguirem consumir. Então,
eu vejo que, assim, tem que ter regulamentação. Inclusive, tem um projeto de lei de regulamentação que fala que essas moedas teriam que ter uso de blockchain. E fazendo esse uso de blockchain, você consegue fazer o rastreamento. Por quê? Essa plataforma que eu te falei, o E-Dinheiro, o ano passado rodou 1,2 bilhões. E ninguém fiscalizou. Isso? E daí a gente não sabe até que ponto está sendo usada pela moeda local social ou se está sendo utilizada também com outros fins. Outros fins. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro. Sim. Está tendo já uma fiscalização lá e etc. do Tribunal de Contas para saber o que aconteceu. Então, eu acho que a regulamentação traz essa segurança. Então, no meu estudo, o que eu falo? Trazendo o blockchain para essa moeda, a gente vai equiparar criptoativos que já está sendo hoje. Hoje, o criptoativo você tem que declarar, você tem que fazer... Tem uma tributação já lá hoje a gente já reconhece, mas não tem regulamentação. Isso está sendo tudo por meio de COSITs, da Receita Federal. Então, eu acho que falta a gente falar, é uma realidade, vamos assumir, vamos regulamentar. O mundo já vive isso. Esse estudo que eu faço um estudo comparado com a Espanha. E lá, em Barcelona, já é utilizada essa moeda. E lá é desse jeito, a plataforma ela é toda regulamentada, ela faz toda a tributação e etc. E quem recebe a moeda e tem algum ganho de capital tem a tributação. E é isso, e é regulamentado. Então, acho que falta no Brasil a gente regulamentar. E na reforma, eles estão trazendo um pouco dessa tributação, porque a base da reforma é bem abrangente. Entendi. Entendeu? Então, pega os bens intangíveis, que antes era discussão, pega essa parte da tecnologia. Então, vai pegar bastante essa parte de criptoativos, criptomoedas. Legal. O que você trouxe aí de números? Você tá aqui mexendo nos seus papeizinhos aí. Não, números, datas, assim, eu acho que é algo importante da gente falar. A gente tá falando, enfim, sobre tributação, sobre reforma. E aí eu imagino que tenha cronogramas aí. O que você gostaria de destacar do que você trouxe? Então, eu acho que o ano que vem vai ser um ano ainda do PLP 108, que é do contencioso, mas 2026 a gente já vai ter entrada em vigor do CBS. Então, todo mundo já atento como que vai mudar. Inclusive, eu estava vindo para cá e vi que a Receita Federal soltou já as obrigações dos contadores, que vai mudar lá o sistema, porque já vai começar a ter essa segregação. Então, todo mundo está atento, porque a partir de 2027 já entra. E tem umas porcentagens, vai começar em 2027 com 8,70, daí aos pouquinhos vai ser progressivo, e depois ele extingue a tributação antiga e só entra a CBS, depois vem o IBS, que é o dos estados e municípios que eu tô te falando aqui, é a briga do ICMS, do SS, que é a briga grande. Então, eu acho que vai ser bem gradual, de numeração mesmo. Eu acho que o que a gente tem que estar à frente é saber que a gente tem que se preparar. Já é uma realidade. Às vezes, eu falar com os políticos, eles, não, mas eu sou contra. Senador, deixa eu falar, já tem uma emenda constitucional 132, a gente não vai ter que... Se o senhor é contra ou a favor, é uma realidade agora posta. A gente vai ter que fazer. Sim. E teve ainda até lá, na votação, não sei se você viu, não foi unânime. Não. Tem senador que até aquele momento achava que poderia voltar atrás. Ele, não, vai ter uma revogação da emenda constitucional. Falei, não, já é uma realidade, a gente a gente agora só tem que pegar o PLP e regulamentar. Então, tá todo mundo, a par do que vai acontecer. Eu nem posso trazer muitos números, porque os números mudaram e a gente não tem o texto. Então, esse aqui foram até os números que eu levei lá na CAI, de perspectiva de alíquota, por exemplo, a do arrendamento, redução de 60 para 80, a gente sai de uma alíquota de 10,6 e vai para uma alíquota de 5. Então, assim, arrendamento ganhou muito, e arrendamento é utilizado o quê? No agro, é utilizado para construção civil, exatamente, porque eles fazem o arrendamento. Então, a gente vê que, assim, vão ser vários setores, por exemplo, serviço na construção civil, o RET, até adotando o RET, que é 4%. A gente estava com uma redução só de 40% na alíquota, então a gente ia ter que recolher 15,9% só de IBS e CBS. Daí a gente conseguiu 60%, então foi para 10,9%. Então, pensando pelos males, não foi tão ruim para o mercado imobiliário. A tributação na alienação do imóvel de pessoa jurídica, que isso também é muito importante. Antes a gente só pagava o ITBI e o ganho de capital, agora a gente vai ter também o pagamento de IBS e CBS. A gente tinha uma redução de 60%, que a alíquota ficava 15%, e com a emenda,
de 40% a alíquota ficava 15%, com a emenda ficou 60%. Então, foi para 10%. Então, assim, eu vejo que o mercado, no final, o mercado imobiliário saiu satisfeito, sabendo que a gente está saindo de um patamar que não tributava, tributação de consumo, e vai tributar. E dos males, a gente conseguiu uma tributação que vai ter o crédito, vai ter isso que eu estou te falando também, das vezes o mercado imobiliário se automatizar, se tornar, né, trazer mais pré-moldados, trazer um pouco a experiência mundial. A gente vê tecnologias também. A gente vê que nos Estados Unidos chega uma casa pronta, né? Aqui não, tem que construir lá, e isso tudo é um impacto também tributário. Então, eu vejo que a gente vai se adequar e vai trazer melhorias, certamente, para o país, mas eu estou bem entusiasmada com a reforma tributária. Eu acho que todos os tributários que estão vivendo, porque é diferente, Daniel, quando você lê a história e quando você vive a história. A gente está vivendo a história de tributação que os nossos filhos vão viver. Então, a gente está tendo essa oportunidade, ainda mais com as mulheres no tributário, sabe? Eu vejo que a gente também está dando uma abertura para a próxima geração de mulheres, né? Para os nossos filhos, para eles poderem terem voz. Então, acho que é isso. Legal. Para a gente finalizar, eu sempre gosto, assim, de terminar com um recado do profissional da área, como você atua e atua de modo brilhante na área tributária. Eu queria que você desse um recado agora para o estudante de Direito que está lá já se encaminhando no final do curso sem saber que... Pronto, a gente está no tribunal, vamos lá. Tá. E ele já está se encaminhando para o fim do curso, mas ele está em dúvida ali entre o tributário e outra área. Não importa a outra área. O que você faria para convencer essa pessoa a ir para o tributário? Então, eu acho que estágio, eu sempre estagiei a vida inteira e foi, assim, a melhor opção da minha vida. Só que eu estagiei numa área que não era minha. E a vida me levou para o tributário. Eu estagiei no trabalhista, fiquei quase 7 anos no trabalhista e eu tive a oportunidade de fazer as auditorias da Gol, que mexia muito com fiscalização e auditoria, só que era auditoria trabalhista, não era fiscal. E o que eu vejo? Eu vejo que hoje o profissional, ele tá querendo já ser um tributarista. Às vezes você tá ali pronto para qualquer situação, tá estudando, tá trabalhando em movimento. Às vezes eu falo, chega pessoas, tô sem estagiar, não achei na minha área. Faz em qualquer área. É isso. Esteja em movimento que a vida vai acontecendo. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui pro Vilfrido, a pessoa até me falou, vou te indicar para uma vaga, mas é de tributário, você nem é dessa área. Daí eu falei assim, não, eu posso ir. Cheguei lá, ele, não, tem um processo trabalhista de 32 milhões, se você resolver essa situação, depois a gente conversa. E a vida foi se encarregando. Hoje eu não sei nada de trabalhista. Se você não tivesse, exatamente, se você não tivesse a bagagenzinha ali... Eu não sei nada de trabalhista agora hoje. Você fincou a bandeira, né? Agora você escolheu sua área. Então, eu sou tributarista já há quase 12 anos e vivendo a reforma, não vivi a reforma trabalhista, então eu fiquei já para fora, é o que eu te falo, hoje se você me pergunta, né? O bonde passou. O direito, ele tem isso, ele tem essa renovação constante, e quem não estuda vai ficando. E o que eu falo hoje pro operador do direito é isso, vai estagiar, vai aprender, assiste os podcasts, vai atrás de material. Assiste o Ampla Defesa. Assiste o Ampla Defesa. E assim, o tributário, ele é muito específico. Por exemplo, você não vai aprender na faculdade a parte do contencioso administrativo fiscal, você só vive na prática. Sim. Pode ver que hoje tem escritórios muito grandes que pedem já a prática do contencioso administrativo fiscal. E que também vai ter, provavelmente, eles estão alterando a legislação agora. Então, eu acho que é isso, estar em movimento, estar aberto para o mundo, não ficar parado em casa. Não ficar, a minha dica é essa. Todos os meus amigos que fizeram direito comigo e esperaram a oportunidade ficaram para trás. Todos. Não existe isso. Se joga. Eu trabalhei em inúmeras coisas. Eu acho que você também, né, Daniel? Sim, não, desde sempre. Nunca parei. Eu trabalho desde os 17 anos. Eu tenho carteira assinada desde os 17 anos. Então, fui morar nos Estados Unidos. Continuei trabalhando nos Estados Unidos. Então, eu acho que você se mantém em movimento, você atrai movimento. Eu tenho muito isso. E oportunidades. E oportunidade. Você não para. Por exemplo, eu tô agora com... Vou fazer 38 e tô terminando meu mestrado. E geralmente a pessoa quer sair da faculdade e quer fazer um mestrado.
Não, gente, mestrado sai da envolve faculdade. muita experiência prática do que você vive no mercado, do que você vive Hoje eu tenho maturidade para fazer mestrado. Exatamente. E daí até, às vezes, os meus estagiários vêm conversar comigo, eles falam, doutor, o que eu faço? Vamos começar a trabalhar? Isso. Vamos começar a trabalhar? Vai pro labor. Isso. Daí, pensa numa especialização, depois vamos pro acadêmico. Então, e quem vai te mostrar a especialização é exatamente a sua rotina. Isso. Né? O seu cotidiano. Exatamente. Concordo muito. Eu sou totalmente prática, sabe? Claro que cada um tem seu plano de carreira, mas esse aí que você falou, pelo menos comigo, assim, porque tem gente que vai pro acadêmico no direito. Sim, exatamente. Mas é outra vivência o acadêmico. Outra. A prática, assim, do dia a dia é totalmente... O acadêmico é teoria. Né? Então, a minha dica é essa, se mantenha em movimento, procure estágio, acabou a pandemia, pega presencial. Isso. Pega nada paga olho no olho, né? Não. Um estágio presencial de você estar ali vendo uma pessoa que você admira, que pode te ensinar, te agregar. Com certeza. Eu acho que de dica e sempre tá participando dos congressos, tá? Esses momentos era um assim, ponto que eu vou te networking. falar, eu tinha uma restrição, Daniel, imensa. De ir aos... de networking, conviver. Imensa. Eu achava que não era importante. Eu falava, não, o dia que vai acontecer. Cara, em qualquer profissão eu reputo isso como 60% da sua caminhada. Estar com pessoas da sua área, pessoas melhores, pessoas que às vezes estão um pouco aquém de você na caminhada. Isso é absolutamente... Não, às vezes... Eu me arrisco a dizer que é onde surgem as melhores oportunidades. Sim, e eu não via dessa forma, porque eu sempre fui uma pessoa, apesar de aparentar não ser tímida, eu sempre fui mais na minha, eu sempre nunca gostei de aparecer... E daí eu não ia nos eventos. E agora eu indo nos eventos e circulando, eu vejo que as pessoas falam, ela é a doutora Fernanda, Por exemplo, você me viu, né? Sim. Então eu me joguei a uma situação também de estar participando dos networks. Então, vá aos eventos, participe, nem que seja para ficar sentadinho ali. Um dia uma pessoa vai te olhar e vai falar, nossa, você estava lá naquele evento. Enquanto você aprende. E o velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Você tem que estar. Por mais que você tenha bagagem, o estudo ele é pessoal. Sim. Por mais que você tenha bagagem, conteúdo, cara, a convivência, nada paga. Exatamente, é verdade. É isso, eu quero muito agradecer você, Fernanda. Muito obrigado. Véspera de Natal já, a gente aqui discutindo reforma tributária, PIS, COFINS, CBS, IBS. Para mim, que sou jornalista e não sou da área, é sempre uma aula. Eu sempre costumo dizer, quando a gente termina aqui, que eu termino um pouco menos burro. Entendeu? Sempre a cada conversa dessa eu consigo beber da sabedoria de quem vem aqui. E obrigado por dedicar o tempo. Na nossa vida tão corrida, você dedicar um tempo para alguém é uma prova de respeito super legal. Muito obrigado mesmo. Foi agradeço. Muito bacana. Eu que agradeço. Foi uma oportunidade ímpar. Com certeza vamos estar aí juntos na Ampla Defesa, trabalhando juntos. O que você precisar das mulheres no tributário, de mim aqui em Brasília. Eu tenho certeza que tem um futuro brilhante. Obrigado. Você é um profissional também que eu super admiro e tenho o maior respeito. Então, tenho certeza que não tenho nenhuma dúvida de que vai ser um sucesso esses podcasts, viu? Obrigado, Fernanda. Você que ficou até aqui com a gente, agradeço imensamente. Se ainda não se inscreveu no canal, faça agora. Se você está me ouvindo no Spotify, por favor, acompanhe aí a nossa estação. No Instagram também, você deve estar vendo os cortes aí. Por favor, se junte a nós, @Projeto Ampla Defesa. Estamos nessas 3 redes sociais, YouTube, Instagram e Spotify. O seu like, o seu compartilhamento é sempre o nosso combustível para continuar entregando mais conteúdos de qualidade. Até ano que vem, obrigado. Encerramos o ano com chave de ouro, com esse debate super bacana, que na verdade não foi um debate, na verdade uma troca de ideias muito mais da parte da doutora Fernanda do que da minha. Estava aqui só como ouvinte e atrapalhando sempre que posso. Parece. Então, muito obrigado. Até 2025. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.